aí, pessoalzinho do meu canal. Não, eu não sou um youtuber. Estou aqui para completar. Essa webcam não fica reta, tô ficando bravo. Esse treco aqui. Estou aqui para completar o cartão de agrupadas. E em vez de colocar tudo num caderno, eu decidi gravar e colocar tudo aqui, né? Porque eu acho muito melhor. Não gosto de escrever não. Por isso hoje a gente vai completar. Hoje a gente vai completar os requisitos número 20 e 21 deixa eu ver aqui. Leitura bíblica. Descoberta espiritual. Tá? Vamos fazer só esses dois hoje. Vai ser um vídeo teste pra ver como é que vai funcionar isso daqui. Eu acredito que ninguém vai me assistir. Eu só vou postar isso aqui pra mim mostrar pro pessoal do clube depois. Pra eu conseguir o negócio. Mas se alguém estiver assistindo aí e quiser se inscrever, pode se inscrever. Não vou criar um canal, mas tá bom. Tá. Estudar e entender a pessoa do Espírito Santo, como ele se relaciona e qual é o seu papel no crescimento espiritual de cada ser humano. Vamos ler aqui João 14:26. Acho que eu não vou editar esse tipo de vídeo. Salmos. Nossa, tá bem longe. Depois a gente vai ter que ler Efésios também, mas. João 14. Calma, tá errado daqui. Jesus, Espírito Santo, escrito como Salvador. Ué, calma lá, rapaziada. Eu vou editar isso aqui depois, pra não passar a ficar tão feio assim não. Vamos lá. Tá legal. O Espírito Santo é descrito. Opa, acho que eu não sei se tá pegando eu na câmera aqui, deixa eu ver. Nossa, que webcam horrível! Aí. O Espírito Santo é descrito como um consolador enviado pelo Pai, em nome de Deus, para ensinar e lembrar as palavras de Cristo. Legal. Atos 2:38. Vamos ler aqui, Atos 2:38. Atos 1:8. Ah, não. 1:8 e 2:38. Calma. Atos 1:8. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. 2:38. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo. Então, a gente tem que falar aqui, estudar e entender a pessoa do Espírito Santo. Como ele se relaciona. Bom, o Espírito Santo é aquela vozinha na nossa cabeça que fala. É a nossa. Como se fosse a nossa consciência falando assim: ei, isso aqui tá errado, hein? Quando você vai fazer um negócio lá e fica tipo, putz. Quando você vai lá comprar um pãozinho na feira no sábado, fica uma vozinha falando assim: não, compra. Compra, Jesus não ia querer que você passasse fome, que você ficasse com fome aí. Compra, vai comprar, compra. O Espírito Santo tá lá, fala: não, meu filho, calma lá. Compra não. Chega em casa, come um comidinha, mas não gasta dinheiro não, vai lá, compra lá. Não compra não. O Espírito Santo é a vozinha que dá os conselhos bons. Que quando a gente tá errado, fica aquele assim, tipo, putz, não tá certo isso daqui. Isso é o Espírito Santo em nós. Qual é o seu papel no crescimento espiritual de cada ser humano? Bom, eu acho que o papel de crescimento espiritual, cara, eu acho que todo ser humano aprende no erro. Uma hora na vida a gente vai errar. Uma hora na vida a gente vai fazer cagada. O Espírito Santo, ele tá lá pra
justamente pra quando a gente errar, ele ficar lá, não faz isso não. Na esperança de a gente seguir o que é certo, né? Na esperança de a gente escutar a voz dele. E bom, vai ter horas que a gente vai errar, não tem como. Mas Deus perdoa e o Espírito Santo vai estar lá de novo, falando assim, não faz, não faz. E uma hora você tem que escutar ele, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Uma hora tem que escutar. E quando você começar escutando, quando você começar a ir pra igreja, a fazer mais oração, a ler mais a Bíblia, a ter mais contato com Deus, fica mais fácil de seguir o que essa vozinha tá falando. Fica mais fácil de... Eu tô parecendo doido aqui com a mãozinha aqui. Fica mais fácil de você seguir o que é certo. De fazer o que é certo e você seguir o que o Espírito Santo tá lá falando. Não faz isso, não faz isso. Fica mais fácil de obedecer. Então eu acho que o papel do Espírito Santo é nessa maturidade espiritual que a gente vai criando, né? Porque uma hora ele vai estar lá falando, e a gente não vai escutar. Mas quanto mais perto de Deus, ele vai estar falando ainda, continuar falando, e mais a gente vai escutar e mais a gente vai crescer como cristão, como ser humano, como pessoa. Isso! Vamos lá, fizemos um requisito aqui. Descrever os dons espirituais mencionados nos escritos de Paulo. Ok, vamos lá para mais um. Vou ler aqui do Google, tá? Eu sei que eu tô com a Bíblia aqui, mas o Google tá na minha frente aqui. Os dons espirituais mencionados pelo apóstolo Paulo encontram-se simplesmente em 3 listas do Novo Testamento. Tá bom. 1 Coríntios 12... Eu tô em Atos. 12, 4, 11, 28, 30. Tá. Essa lista mais mencionada... Na verdade, será que é melhor nós abrir? Eu não sei se eu confio muito no Google não, rapaziada. Não sei se eu confio muito no Google não. Eu não confio muito no Google, acho melhor a gente abrir a Bíblia aqui, né? Vamos ler a Bíblia, que eu não confio no Google não. É 2 Coríntios? Então, primeiro, tá. 1 Coríntios 12. 12, 4 ao 11. 4 ao 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há Deixa eu ler desde o início, que eu gosto de pegar o contexto. Vamos ler desde o início aqui. A respeito dos dons espirituais, não quero Não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, Pô, essa Bíblia aqui tá com um linguajar aqui complicado, né? Deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anatema, Jesus. O que é anatema? Por outro lado, ninguém pode dizer: Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo é Deus. É quem opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Até o 11, né? Porque um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Outro é dado no mesmo Espírito a fé, no outro mesmo Espírito dons de curar. E outros operações de milagres, outros profecia, outros discernimento de espíritos. Uma variedade de línguas, outras capacidades para interpretá-las. Mas só um, e o mesmo Espírito realizará todas essas coisas, distribuindo-os como lhe apraz cada um individualmente. Tá. Isso daqui ele falou, eu tenho que descrever os dons, né? Tá. Aqui, que dons que ele fala aqui? Espírito dá o dom, que é melhor para cada um, né? Ele vê qual que é melhor para cada um e vê lá. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. Qual que é a palavra? Qual que é a diferença de sabedoria e conhecimento? Que eu vou ficar devendo pra vocês. Acho que a da sabedoria é uma pessoa que é bem sábia, né? Tá, vou ficar quieto, vou ler aqui. Outro espírito da fé, outros no mesmo espírito dons de curar. Isso aqui é muito legal, hein? Outro operações de milagres, outro profecia, outro discernimento de espíritos, outra variedade de línguas e outra capacidade de interpretá-las. Mas um só espírito realizar todas essas coisas. Muito legal isso aqui, muito da hora, cara, esse texto aqui. Romanos 12, 6 a 8. Foco em dons práticos. Serviço e liderança, listando profecia, ministrar, servir, ensinar, exortar, contribuir, doar, liderar, administrar e mostrar misericórdia. Bom, esse aqui é os dons. Romanos vai mostrar os dons físicos, né, práticos. Ministrar, ensinar, profecia, contribuir, orar, administrar. Acho que são outros dons, né, que Deus dá pra gente. Além dos dons espirituais. Né? Efésios lista dons de ofício.
para edificação da igreja. Vamos lá em Efésios, né? Vamos lá. Efésios. Calma lá. Não me julguem. Pois o céu vai revelar todos os... Esqueci. Qual que é? Opa. 1 João, Efésios, achei. Aqui, Efésios 4:11, ó. 4:11. 11 ou 12, nossa, bem pouquinho. 11 ou 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Opa! E ele mesmo concedeu para os apóstolos outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vou ler desde o início, né? Que, pô, eu pego o bagulho pelo meio aqui, porque eu não confio nesse Google aqui, não, cara. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro, e concedeu os dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, ele mesmo concedeu para uns para os apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui é o dom dom de ofício, dom de evangelista, né? Profetas, pastores, dom de passar a palavra. Fala sobre isso, né? Esse versículo aqui. Bom, acredito que a igreja recebe esses dons aqui exclusivamente para passar a palavra de Cristo, né? Pra converter as pessoas. Dons da sabedoria, dons de conhecimento podem ser muito bem usados na igreja para a gente alcançar novos membros. Dons administrativos podem... Pô, é o que mais usa, eu acho, na igreja. Dons administrativos, dons de liderança, de fé. De fé é muito importante. Dons de fé. E os dons de profetas e evangelistas são os dons de ir lá na igreja pregar e realmente passar a mensagem, né? Todos esses dons juntos são necessários para a gente ter uma boa igreja, ter um bom clube de desbravadores. Todas as pessoas que administram, que passam a palavra, os capelões, né? As pessoas com mais sabedoria, que estão lá para ensinar as crianças, estão lá para ensinar as pessoas novas que entram na igreja. Variedade de línguas, a gente tem um programa muito legal lá em São Paulo, de missões, núcleo de missões alguma coisa, que manda as pessoas para outro país. Eu acho muito legal esse negócio. Tem gente que aprende com muita mais facilidade, né? Línguas, tudo mais e tal. Eu tento aprender, não sou um expert, não sou bilíngue, mas eu tento. E, bom, tem dons de música também. Tem gente que nasceu pra cantar, que às vezes alguém cantando mexe mais no coração de uma pessoa do que alguém falando, que uma pregação. Isso eu aprendi. Interpretação de línguas, deixa eu ver. Dom de profecia também. Tem muita gente que sonha, né, as coisas e realmente acontece. Eu mesmo já aconteceu isso. E normalmente é para ajudar outras pessoas, né? Sonha que uma pessoa tá mal, daí vai lá e ajuda essa pessoa e tudo mais e tal. Eu acho que todos esses dons foram dados pra gente espalhar o evangelho, pra gente ajudar quem precisa da nossa ajuda, né? Quem precisa conhecer Jesus. E, bom, a igreja recebe esses dons pra passar a mensagem, pra continuar funcionando. Acho que é meio óbvio isso daqui, né, gente? Dons administrativos, dons pra ter pastor, né? Tem que ter pastor, alguém tem que receber esse dom. E acho que é isso. Por hoje está bom, deixa eu marcar aqui, está anotado. Espero que vocês tenham gostado. É isso, falou.